Às vezes, no meio da noite, quando todo mundo dorme, você sente aquela sensação estranha, quase um aperto, como se tivesse algo dentro de você tentando gritar, mas a sua própria mente colocasse a mão na boca desse grito, e você não sabe de onde vem. Não sabe se é ansiedade, se é medo, ou se é apenas aquela velha sensação de que você não está vivendo a sua vida, menos está vivendo a vida que esperam de você. Eu quero te contar uma história que talvez você nunca tenha percebido que é sua também. Uma história que Nietzsche e o estoicismo entendem melhor do que qualquer psicólogo moderno. E ela começa quando você percebe que você não sabe mais quem você é. Isso dói, mesmo que você nunca tenha coragem de admitir. Calma, segura isso, porque mais pra frente eu vou te mostrar como esse sentimento não é fracasso. É o primeiro sinal do despertar da tua consciência. É o início do processo de quebrar as correntes invisíveis que sempre te mantiveram cativo da manada. Mas antes, deixa eu te levar para um lugar que você tenta evitar. Aquele espaço onde você descobre que quase tudo na sua vida veio de fora, e não de dentro. Nietzsche dizia que o maior inimigo do ser humano não é o sofrimento, não é a dor, nem mesmo a morte. É a moral da manada, a voz coletiva que te empurra, molda e cala, a voz que te diz o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é sucesso, o que é fracasso. Um conjunto de regras invisíveis que você segue sem nunca questionar, como um gado obediente que caminha sem perceber que há um abismo logo à frente. E aqui vai a parte que dói. Você se acostumou a viver assim, a repetir, a imitar, a desejar o que te disseram para desejar, a correr atrás de validação como se fosse ar, a pensar com a cabeça dos outros. Mas calma, ainda não é aqui que você desperta. Porque o despertar nunca começa com luz, ele começa com conflito. E é exatamente aí que o estoicismo entra. Porque enquanto Nietzsche te rasga por dentro, mostrando o quanto você é escravo das expectativas alheias, os estoicos entram com a lâmina cirúrgica que separa o que é seu do que nunca foi. Eles te mostram que a maior parte da angústia da tua vida vem de você tentar controlar coisas que não estão nas suas mãos, como aprovação, opinião alheia, reconhecimento, perfeição. Mas eu quero que você perceba algo muito simples. Se você depende da validação dos outros para agir, para viver ou para ser quem é, você ainda não existe. Nietzsche chamava isso de existência reativa. Os estoicos chamavam de escravidão emocional. E você chama de meu jeito. Mas a verdade é, esse jeito não nasceu de você. Ele foi colocado aí quando você era criança e disseram que você deveria ser bom. Quando você era adolescente e disseram que você deveria se encaixar. Quando virou adulto e disseram que você deveria seguir o caminho certo e você acreditou. Porque todo mundo acreditava. Só que agora, algo dentro de você está quebrando e a pergunta aparece do nada, como um sussurro na sua mente. Quem sou eu? Sem todas essas vozes, não responde ainda. Você vai descobrir isso lá no final. Mas antes, você precisa entender uma coisa brutal. Nietzsche dizia que a maior coragem da vida é se tornar quem você é. Só que isso exige que você destrua todas as versões impostas de você mesmo. E destruir dói. Dói pra selho. Dói olhar pra tua vida e perceber que você fez escolhas pra agradar, que você reprimiu vontades para não ser julgado, que você virou refém da opinião de pessoas que nem estão mais aqui. Ou pior, pessoas que nunca te enxergaram de verdade. Nietzsche chamava esse processo de matar os ídolos. Os ídolos não são pessoas, são ideias, são medos, são versões suas que você veste como máscaras porque é mais seguro ser máscara do que ser você. E é agora que a lâmina estoica chega como um golpe seco. O que é externo não te pertence, simples, direto, incômodo. Você sofreu porque tentou controlar o incontrolável. Você sofreu porque quis ser amado por todos. Você sofreu porque viveu de expectativas. Você sofreu porque esperou que os outros vissem teu valor antes de você enxergar. E agora, diante desse espelho, você percebe que nunca viveu. Mas calma, ainda falta o ponto mais forte. A virada, a ruptura. Chega um momento em que Nietzsche olha para você e diz: você está preso numa gaiola aberta. E os estoicos completam: a chave está na sua mão. Mas você está com medo de ué-la, porque a verdade é essa. Se libertar da manada dói mais do que se manter nela. A manada te dá um senso de pertencimento. Te dá daeko, mesmo que seja errada. Te dá segurança, mesmo que seja falsa. Te dá respostas prontas, mesmo que sejam mentiras. Sair disso é andar sozinho. E o ser humano tem pavor de caminhar sem mapa. Pavor de ser visto como diferente. Pavor de ser julgado, pavor de ser incompreendido. Mas agora presta atenção. Esse pavor é exatamente o portal. Porque só os que têm coragem de suportar a rejeição da manada conseguem encontrar sua própria voz. E só quem encontra sua própria voz consegue encontrar sua própria vida. Nietzsche diria que esse é o início da metamorfose. Os estoicos diriam que
É o nascimento da autonomia interna. Eu digo que é o momento em que você finalmente respira como você, e não como o personagem que te ensinaram a interpretar. Mas para isso, você precisa fazer uma pergunta que nenhum filósofo pode responder por você. Se eu arrancar todas as expectativas, crenças e medos que colocaram em mim, o que sobra? Respira. Porque é agora que o vídeo te quebra por dentro. Talvez sobre silêncio, talvez sobre dúvida, talvez sobre um vazio. E é aqui que muitos voltam para a manada, porque o vazio assusta. Mas Nietzsche diria que é no vazio que você se reconstrói. E os estoicos diriam que é no vazio que você finalmente encontra o que está sob seu controle. Suas escolhas, seus valores, suas atitudes, sua coragem. A grande verdade é a seguinte: você não precisa se encaixar. Você precisa se encontrar. E isso começa quando você para de viver com medo de desapontar o mundo e começa a viver com medo de se desapontar. A manada quer que você seja previsível. Nietzsche quer que você seja inevitável. A manada quer que você siga ordens. O estoicismo quer que você siga princípios. A manada quer que você seja normal. Mas você nunca nasceu para ser normal. Nasceu para ser você. E ninguém mais no planeta pode ser isso além de você. E aqui vai a navalha final. O mundo inteiro pode te chamar de louco, estranho, diferente, exagerado, difícil. Mas se você estiver sendo você pela primeira vez, você estará vivo. E viver como você é o maior ato de coragem que alguém pode exercer. Agora, antes de fechar esse vídeo, eu quero te deixar com a reflexão mais pesada de todas, talvez a mais importante. Se você morrer amanhã, você morre tendo vivido como quem? Da manada ou do si mesmo? Se a resposta te incomodou, é porque o despertar começou. E se você quiser continuar essa jornada comigo, comenta aqui embaixo. Eu decido me tornar quem eu sou e vamos levar esse movimento pra frente. Se inscreve e volta amanhã, porque isso aqui é só o começo. Respira, escreve e age. O resto é barulho.